Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Estamos começando mais um Teomuçando, Teologia com Almoço. Hoje é quarta-feira e estamos no 46º dia. Hoje é quarta-feira e estamos no 46º dia dos 365 dias de teologia. Esse é o ano de 2023, hoje é dia 15 de fevereiro e estamos trazendo conteúdos teológicos todos os dias. Talvez você chegou aqui neste canal e não nos conheça. Meu nome é Glaucio Belo, sou pastor, professor de teologia há quase 20 anos e sou diretor do IETED, Instituto de Educação Teológica e Ensino à Distância. E sou criador do MTF, Método de Teologia Fácil, aonde eu ensino pessoas comuns. É tudo ao vivo assim, a gente vai ajeitando. O MTF é um método de teologia fácil, aonde eu ensino pessoas comuns a aprenderem teologia de forma simples e totalmente descomplicada. Eu ensino você que não tem mais tempo a perder e precisa acelerar o seu aprendizado bíblico, ensino você a mergulhar nas profundezas da palavra de Deus e ter conhecimento da mesma. E ontem, terça-feira, nós falamos sobre a teologia do relacionamento e falamos sobre Moisés e as 3 fases da teologia do relacionamento com Deus na vida de Moisés. E eu prometi ontem que hoje estaria falando sobre a teologia das 10 pragas. Na live de ontem, quando nós falamos das 3 fases, está muito quente aqui, muito quente. Mas vamos lá. Ontem, quando eu falei das 3 fases, a segunda fase eu falei sobre o poder. E que Deus manifestou o poder dele em Moisés e no Egito, trazendo as pragas. E não foram 11 pragas, não foram 9, foram 10. E tem uma razão teológica, escriturística, bíblica, porque foi 10 pragas e não 9, e nem 11, e nem 12. Então eu te aconselho agora aí a pegar o seu kit BCC, Bíblia, caneta e caderno, kit BCC, Bíblia, caneta e caderno, e vamos juntos aprender a palavra do Senhor, passando um helicóptero. Helicóptero, será que é titio governador? Ô titio! Quando a gente era criança era assim, né? Os políticos passavam de helicóptero, aí a gente criança dizia, joga papel, eles jogavam o santinho. Hoje não pode mais. Acredito que não, né? Nunca mais fizeram isso. Os políticos, para mostrar que eram poderosos, jogavam santinhos de helicóptero. Na minha época de criança. Aí a gente que era criança gritava, joga papel! Aí jogava muito de santinho para as crianças. Nem para jogar dinheiro, né, gente? O helicóptero já passou, o titio governador já passou. Vamos lá. A teologia das 10 pragas. Por que foram 10? E por que foram pragas tão específicas? Por que foram 10 e por que foram pragas tão específicas? Pegou seu kit BCC? Bíblia, caneta e caderno? Já deixa o seu like. Teve gente que entrou e não deu like. Sempre eu tenho pessoas ao vivo aqui comigo. Seja bem-vindo todos vocês que estão ao vivo. E você que não pôde estar ao vivo, mas está assistindo a gravação, deixe também o seu like. Porque é um conteúdo gratuito, mas você demonstra sua gratidão por esse conteúdo deixando o seu like.
Existem 10 pragas e foram dadas 10 pragas de forma bem específica, porque existiam vários deuses no Egito. Vários. O Egito era politeísta, adorava a vários deuses. Só teve um período que o Egito deixou de ser politeísta. Foi o período de um faraó chamado, depois ele se deu o nome de Akhenaton. Akhenaton, Akhenaton ou Akhenaton. Este faraó, ele desafiou os feiticeiros, os magos do Egito, e ele tirou a idolatria, ele tirou o politeísmo do Egito. Acreditam-se que este faraó Akhenaton fez isso influenciado por Moisés. Conhecendo a história do que aconteceu com o faraó que tentou combater o Deus de Moisés e não conseguiu, acredita-se que esse Akhenaton também tentou desfazer do politeísmo do Egito, mas a política do Egito fazia com que os sacerdotes egípcios ganhassem muito dinheiro com a idolatria. Eles não podiam perder a idolatria politeísta, porque eles ganhavam muito dinheiro. E a cúpula dos sacerdotes egípcios arrumaram uma arapuca e mataram o faraó Akhenaton. Mas, no período de Moisés, o faraó que lá existia era politeísta. Os egípcios adoravam vários deuses. Desses deuses, 10 era o decálogo, a decalatria, adoração a 10 principais deuses, decalatria. Cada nome, gente, vai anotando esses nomes aí, viu? Decalatria, adoração a 10 deuses principais. Então Deus, sabendo, o Deus Jeová e Yehuvá, sabendo que existia vários deuses, mas que existia 10 deuses principais, Deus disse assim: Moisés, tem vários deuses aí, mas eu vou mandar 10 pragas, que eu vou humilhar todos os deuses do Egito com essas 10 pragas. Vão ser 10 pragas específicas que eu vou humilhar todos os deuses do Egito, os 10 principais e os outros serão humilhados por essas 10 pragas. Porque tem praga que eu vou desafiar um deus específico, mas tem praga que eu vou desafiar 2. Tem em uma praga só eu desafio 3 deuses. Eu vou desafiar os deuses do Egito, dando 10 pragas específicas. Então prepare aí, kit BCC, Bíblia, caneta e caderno, e vamos anotar. Primeira praga, a praga do Nilo se transformando em sangue. Êxodo, capítulo 7, versículo 14. Êxodo 7, 14, o Nilo se transforma em sangue. Quando Deus colocou essa praga, Deus estava desafiando, guerreando o Deus Api, Deus do Nilo. O Nilo era uma das fontes principais da economia do Egito, porque é do Nilo que eles regavam a terra, para da terra tirar fruto. Era do Nilo que eles se banhavam. O Nilo era a fonte principal de renda do Egito. E Deus faz com que o Nilo se transforme em sangue, desafiando o Deus do Nilo, chamado Hapi. Api, com H, né? Api, Deus Api, o Deus do Nilo. A segunda praga que Deus derrama sobre o Egito, Êxodo capítulo 8, versículo 1. Êxodo 8, 1, é a praga das rãs. Mas apareceu rãs para todo lado, era muita rã.
E Deus estava desafiando um Deus perigosíssimo do Egito, chamado Deus Regit, deusa Regit, que era uma deusa que tinha o formato de rã. Deus está dizendo: cadê a deusa Regit que não consegue proteger vocês? Cadê a deusa Regit que não consegue proteger vocês? Êxodo 8:1 é a segunda praga. Terceira praga, Êxodo capítulo 8, versículo 19. Terceira praga, Êxodo 8:19. É a praga dos piolhos. É a praga dos piolhos. Essa praga Deus está desafiando Deus Jeová, está desafiando o Deus da magia chamado Tote. É interessante que quando Moisés transformou a vara em cobra, os magos também transformaram a vara deles em cobra. Só que a vara de Moisés engoliu a vara dos magos. Quando Moisés transformou água em sangue, os magos foram lá e imitaram e fizeram a água também se transformar em sangue. Quando Moisés fez aparecer rã, os magos, feiticeiros do Egito, foi lá e fez aparecer rã. Mas quando Moisés fez com que a poeira do Egito virasse piolho, gente, não sei se vocês já repararam, repare nos filmes, nas novelas, os egípcios, eles são careca, e as mulheres também são carecas. Ou elas são carecas e usam peruca, ou elas cortam o cabelo bem curtinho. Por que os egípcios eram todos careca? Porque os egípcios odiavam, tinha orgerize de piolho. E o texto diz, em Êxodo capítulo 8, versículo 19, que quando Moisés faz aparecer piolho, Faraó chama os feiticeiros e diz: eu quero que vocês copiem esse milagre aí, igual vocês copiaram os outros. E os feiticeiros olham para Faraó e dizem: Faraó, não dá para copiar esse milagre. Esse milagre nada mais é do que o dedo de Deus. Tote, o senhor da magia, da feitiçaria, chamado Tote, não pôde ajudar os feiticeiros do Egito. Ali Deus estava desafiando Tote, o deus da magia. Quarta praga, Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 23. Quarta praga, Êxodo capítulo 8, versículo 20 ao 23. Deus manda moscas. Deus enche a terra de moscas. E quando Deus manda mosca, Deus está desafiando um Deus muito respeitado no Egito, chamado Deus Sebeque. Um Deus do Egito chamado Deus Sebeque. Era o Deus inseto. Era um Deus inseto. E ali naquele momento Deus está dizendo: cadê o Deus inseto de vocês chamado Sebeque, que não pode ajudar vocês? A quinta praga. Está anotando aí, gente? Só está olhando para mim. Anote que isso aqui são pérolas preciosas. A quinta praga, Êxodo capítulo 9, versículo 1. Êxodo capítulo 9, versículo 1. É a praga da peste no gado. Praga da peste no gado. Aqui Deus está desafiando dois deuses, porque todos os gados morrem. Todos os gados do Egito adoecem e morrem. Deus Yehuvá está desafiando dois deuses, o Deus Ator e o Deus Apis. O Deus Ator é o Deus touro e a deusa Apis é a deusa vaca. Nem o Deus touro, Ator, e nem a deusa vaca Apis pôde proteger o gado do Egito. Ô Senhor Deus touro, ô Senhora deusa vaca, protege nós. Protegeu não. Protegeu não. Por quê? Porque o único Deus protetor. Outra coisa, enquanto o gado dos egípcios morriam, lá em Gósen,
aonde os hebreus estavam, não morria um gado sequer. Os gado do Egito morria tudo, mas as ovelhas, as criações dos egípcios estavam todas intactas. Em Gósen, nenhuma praga que vinha sobre o Egito vinha sobre Gósen. Gósen era o lugar onde os hebreus viviam. Nenhuma praga que vinha sobre os egípcios vinha sobre Gósen. Então aproveita e toma posse. Salmos de número 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Pode aparecer piolho na cabeça de Faraó, pode aparecer praga na cabeça do presidente, mas na sua casa, na sua vida, na tua família, nos seus parentes, nenhuma praga chegará, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles sustentarão nas tuas mãos e tu não vai tropeçar em nenhuma pedra, porque o Deus de Gósen dos hebreus é o teu Deus. Aleluia. Vamos lá. É o Deus que te protege, é o Deus que te abençoa, é o Deus que te guarda, é o Deus que te livra, é o Deus que te enche, é o Deus que te guarda com as mãos poderosas dele. A mão dele está sobre ti, as asas dele está sobre ti, a sombra dele está sobre ti. Ele te ouve com os ouvidos atentos, ele te sente o cheiro da sua oração como o cheiro suave às suas narinas. Ele te vê com os olhos como chama de fogo. Ele te toca com as mãos miraculosas dele. Ele fala com a voz dele que é como o som de muitas águas. Ele é o Deus de Gósen, ele é o Deus dos hebreus e ele é o Deus que te protege. Sexta praga, anote aí. Sexta praga, Êxodo, capítulo 9, versículo 8. A quinta praga é Êxodo 9, 1. A sexta praga é Êxodo 9, 8. Deus manda tumores e úlceras. Os egípcios ficam todo infestados de tumores e úlceras. Ficam todos doentes. Doentes por dentro e por fora. Ali, Deus estava desafiando uma deusa respeitadíssima, famosíssima no Egito, chamada deusa Ísis, que era a deusa da medicina, da cura, dos remédios. Mas eles clamaram para Ísis, clamaram para a deusa Ísis, e a deusa Ísis não pôde os livrar. A sexta praga é Deus dizendo: cadê Ísis que não pode curar vocês? Cadê essa famosa Ísis que não pôde dar remédio para vocês? Cadê Ísis? Sétima praga. Sétima praga. Sétima praga. Êxodo, capítulo 9, versículo 22. Êxodo, capítulo 9, versículo 22. A praga dos trovões e saraivas. Os céus se enegreceram, eram trovões e saraivas para todo lado. E caía, e rebentava, e quebrava tudo. Ali Deus estava desafiando um Deus também muito poderoso do Egito, chamado Deus Réxipo. Deus Réxipo. Esse Deus Réxipo era o Deus que controlava as chuvas, os ventos e os trovões. Mas o Deus Réxipo das chuvas, dos ventos, dos trovões, não pôde controlar aqueles céus egípcios com trovões e saraiva. Agora tem um Deus que um dia os seus discípulos estavam na embarcação e quando veio tempestade e chuva, ele só disse assim, ó, chuva,
fica quietinho aí. Ventou, ventou. Aquieta-te aí. E na hora se aquietou. Porque o verdadeiro Deus é o Deus que manda trovões, é o Deus que manda saraiva, mas é o Deus que também acalma as tempestades da sua vida. Já estamos terminando. Oitava praga. Êxodo, capítulo 10, versículo 7 ao 11. Êxodo, capítulo 10, versículo 7 ao 11. A praga dos gafanhotos. Apareceu gafanhoto voando pelos ares do Egito e comendo as lavouras para todo lado. Saiu devorando tudo. Ali era Deus desafiando o Deus Shu, Deus dos ares e das lavouras. Deus Shu. O Deus Shu não pôde proteger os egípcios da praga dos gafanhotos devoradores que apareceu nos ares e comeu toda a lavouras dos egípcios. E aí nós vamos chegando na praga de número 9, a nona praga, Êxodo, capítulo 10, versículo 21. 3 dias de escuridão, de treva. O sol disse: eu não vou aparecer não. Perguntaram ao sol: por quê? Porque o meu Criador mandou eu me esconder. As estrelas disseram: nós vamos ficar todas apagadas. Nem estrela aparecia, nem sol, nem lua, nem estrela. Foi treva, gente. As pessoas do Egito não conseguiam enxergar um palmo na frente do nariz durante 3 dias. O sol, as estrelas, os astros desapareceram. Ali, Jeová e Jeová estava desafiando um dos deuses mais idolatrados do Egito, a saber, o deus Ra, Deus do sol. Deus estava desafiando o deus Ra, o Deus do sol. Eles olhavam para o sol e gritavam: Ra, Ra. Deus disse: espera aí que eu vou mostrar quem é Ra. Ra, enquanto vocês estão clamando Ra, Ra, apareça, Deus estava olhando para eles dizendo: ha, 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 ha. Eles clamando Deus, Ra, Ra, e Ra não aparecia, e Jeová olhando lá de cima dizendo: ha, 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 ha. Além de Deus estar desafiando o Deus Ra, porque o sol não aparecia, Deus estava desafiando o Deus Horus. O Deus Horus era o Deus dos astros, dos sistemas galaxial. Eles acreditavam que Horus controlava as estrelas, o sistema galaxial. As estrelas também não apareceram. Nem Ra e nem Horus pôde fazer nada pelos egípcios. Por quê? Porque o verdadeiro sol estava brilhando lá em Gósen, o sol da justiça. E por último, a última praga que Deus mandou foi Êxodo capítulo 11, versículo 1. Êxodo 11, 1. Foi a morte. Me entenda, gente, me entenda. É caminhão, é rua, mas isso vai acabar. A morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Quando Deus mandou que todos os primogênitos do Egito fossem mortos, que o anjo da morte iria passar e matar todos os primogênitos do Egito, o Deus protetor dos faraós, chamado de Amon-Ra, o Deus protetor dos faraós, porque até o filho de Faraó morreu, não pôde proteger
os egípcios. Mas enquanto isso, na terra de Gósen, Deus disse: coloque o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque quando o anjo da morte passar, aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos não vão morrer, porque aonde tem a marca do sangue do cordeiro tem proteção. Hoje o sangue do cordeiro está sobre a minha vida e sobre a sua vida, o sangue do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a morte eterna jamais vai te tocar. Amém. Ufa! Chegamos a mais um Almoçando Teologia com Almoço, 365 dias de teologia, e amanhã, quinta-feira, estamos de volta. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, em nome de Jesus. Deixa o like, se essa mensagem foi importante para você, compartilhe com alguém do seu grupo, compartilhe com alguém da sua família, e lembrando que segunda, terça e quarta agora de carnaval, nós vamos ter aqui no nosso canal, gratuitamente, primeiro simpósio de pregadores pentecostais, primeiro simpósio de pregadores pentecostais, 100% online, 100% gratuito, com direito a certificado, e vai ser bênção de Deus para a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.